Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Com a divulgação deste vídeo. Nele aparece o funcionário dos Correios, Maurício Marinho, descrevendo um esquema de corrupção na estatal e citando o então presidente do PTB, Roberto Jefferson. O termo mensalão surgiu numa entrevista dada por Roberto Jefferson à Folha de São Paulo. Nela, ele afirmou a existência de um esquema de pagamento de propinas a parlamentares do PT, PL e PTB, entre outros. De acordo com a entrevista, o dinheiro serviria para taxem a favor de projetos de interesse do governo Lula. O então tesoureiro do PT, Delúbio Soares, foi a público negar as denúncias e ofereceu abrir seu sigilo fiscal, bancário e de suas contas pessoais. Em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara Federal, Roberto Jefferson contou que havia avisado vários ministros sobre o mensalão. E foi nesse depoimento que Roberto Jefferson pediu que José Dirceu saísse do governo rapidinho. Rápido, sai daí rápido, Zé. Uma semana depois que o caso estourou, José Dirceu pediu para sair da Casa Civil e foi substituído por Dilma Rousseff, hoje presidente da República. Na sequência, Roberto Jefferson se licenciou da presidência do PTB e Delúbio Soares do cargo de tesoureiro do PT. No mesmo mês de julho, foi instalada a CPI do Mensalão. No dia 12 de agosto, o então presidente Lula fez um pronunciamento na TV em que se disse traído. Em setembro de 2005, a CPI do Mensalão pediu a cassação de 18 deputados. Desses, apenas José Dirceu, Roberto Jefferson e Pedro Correia perderam os cargos e os direitos políticos por 8 anos. Em outubro, o PT expulsou Delúbio Soares de seus quadros. Já em 2006, a Procuradoria-Geral da República apresentou ao STF denúncia contra 40 pessoas supostamente envolvidas com o esquema. No ano seguinte, o STF converteu o processo em ação penal e os acusados passaram a responder como réus. A reforma da Previdência e a reforma tributária foram os principais exemplos de votações do interesse do governo federal na Câmara dos Deputados que teriam sofrido interferência desses pagamentos, embora não tenham sido os únicos atos de ofício cuja prática se pretendeu influenciar. De fato, essas reformas receberam o fundamental apoio dos parlamentares comprados pelo Partido dos Trabalhadores e das bancadas por eles orientadas ou dirigidas, exatamente no momento em que foram realizados os maiores repasses de dinheiro aos parlamentares acusados. Por outro lado, os líderes dos 4 partidos cujos principais parlamentares receberam recursos em espécie do PT, orientaram as suas bancadas a aprovar o projeto, que fora encaminhado pelo governo. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Todos os demais votaram no sentido orientado pelo líder do governo e do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados.